Shalom, shalom, amados. Te peço, por favor, que você compartilhe com o máximo de pessoas que você puder essa mensagem. Afinal de contas, somos todos semeadores da palavra. Deus conta conosco. E deixa aí seu pedido de oração. Oremos uns pelos outros. Isso é muito importante. Isso é uma ordenança bíblica, não é verdade? Amém? Vamos lá, então, lá em João 14, 21, que nos diz o seguinte: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Maravilha! Então, ele fala aqui em obediência, né? Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece. Bom, para termos os mandamentos de Deus, precisamos conhecê-lo, conhecer a palavra, porque na palavra de Deus estão contidos todos os mandamentos. Pode soar um pouco pesado, mandamento, Deus mandão. Olha, nós obedecemos a tantas coisas, ainda que nem tenhamos uma consciência plena disso. Nós obedecemos aos ventos, ao calor, somos submetidos a tantas coisas nessa vida. Se as pessoas que pegam lixo, os lixeiros não recolheram os lixos, ficaremos num mundo de sujeira. Então, nós, querendo ou não, diretamente ou indiretamente, nós obedecemos muitas regras. E porque temer, resistir a obedecer aquele que mais nos ama, aquele que tem tudo na palma das suas mãos, e principalmente as nossas vidas, e tem grande amor por nós. E como Jesus fala, eu me revelarei a ele, né? E meu Pai também, e eu também o amarei. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Nossa, ser amado por Cristo, amado por Deus, não tem dádiva maior na vida. E quando nós pensamos em obediência, né? Como que eu escolhi essa palavra hoje, né? Guiada pelo Espírito Santo. Todos nós temos, né, os nossos, quase todos nós, nossos livrinhos devocionais. E eu fui ver exatamente o dia que eu havia me mudado, saído de um lugar que eu amava muito, que eu era apaixonada, né? Mas que Deus sempre me falou, você não vai ficar no litoral. É um tempo de refrigério, você vai sair daí. E foi muito complicado. E há uma semana exatamente nesse dia eu me mudei para uma nova cidade, né? Longe do litoral, bem longe do litoral. E foi complicado. Eu chorei, sabe? Eu disse, Deus, apesar de saber, eu não quero, Deus. Se for possível, afasta de mim esse cálice. Como Jesus disse no Getsemane, né? Até parece que era uma coisa terrível que eu estava vivendo, né? Exagerado. Nós somos exagerados. Eu sou exagerada às vezes. Não posso negar. Peço muito a Deus que trate essa área da minha vida. E ele disse para mim na minha consciência, né? Filha, você ama mais o mar do que a mim? Na eternidade. Mares lindos, maravilhosos, você terá para sempre. E eu tomei aquele susto, né? Eu sempre tomo susto quando ele me fala, porque ele me fala, eu tenho tanta certeza que a voz dele, não tenho dúvida alguma. E ele sempre me surpreende com perguntas, com confrontos. E acima de tudo vem a obediência. E aí, para minha surpresa, né? Ele me deu um lago aqui perto. Tão lindo, tão lindo. E quando eu fui caminhar à beira do laguinho, ele veio dizendo, tá vendo? Você acha que eu te deixaria? Tiraria de um lugar que você amava? Eu te conheço, minha filha. E um pai que ama, quer sempre dar o melhor, dar à altura ou dar melhor, nunca dar menos. Mas ele cuidou do meu coração também, né? Ele cuidou, eu pedi a ele, tire do meu coração. Eu tenho que obedecer, eu tenho que continuar a missão, e eu sei que é o início, né? É o complemento, mas é o início de desafios maiores que virão. É a plataforma para a missão ainda mais profunda, mais delicada que ele tem para a minha vida e para quem está do meu lado. Porque Deus se revela, sabe, a todo tempo. E aí eu caminhando naquele lago, né? Tem até já vídeos aí do lago. Sabe, uma garça branquinha,
sobrevoando um lago vivo, né? A água entra e sai, cheio de patinhos, de pássaros aquáticos, né? Patinho não, pássaros aquáticos lá. Árvores lindas. Meu Deus, muito obrigada. Tudo que eu queria de lindo, que eu precisava, né? Então, Deus é Deus, Ele nos dá muito além. E Ele ainda me deu aquela palavra na hora: recorda o que os teus olhos não viram, seus ouvidos não ouviram, nem chegou ao coração. É o que eu tenho reservado para aqueles que me amam e me obedecem. Mas obedecer a Deus, né? Em todos os aspectos da nossa vida. Nós precisamos pedir, porque a obediência ela é constante. É desde o momento que eu acordo, que eu vou escolher a roupa para vestir, que eu vou escolher meu alimento. Eu tenho que pensar em todos os aspectos da minha vida. No cuidado com o templo, que é o meu corpo, em me alimentar, em fazer exercícios físicos, em estar orando, em buscar primeiro a palavra dele, ao invés de buscar o celular, achando que há alguma emergência maior do que buscar a Deus. Não há, amados. É emergência maior. É buscar a Deus. É nos enchermos de Deus. É abastecermos o nosso espírito para que ele transborde para as nossas almas e sustente a nossa alma. O que está na nossa alma? Sempre falo. Os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas memórias. E quantas coisas ainda estão sendo tratadas em nós? Pelo menos em mim. Tem coisas ainda sendo tratadas. Tem coisas ainda que não me agradam, que eu quero ter um autodomínio, né? O espírito de autodomínio que Deus me deu, mas para que ele seja atuante na minha vida, na sua vida, se assim você deseja também, é necessário que nós mantenhamos uma disciplina de oração, de práticas, em nome de Jesus. Eu passei por grandes desafios nos últimos dias. E olha, vocês não fazem ideia do ataque do inimigo na minha mente. Meu Deus, só Deus sabe. Ele foi tão ousado em atacar minha mente, sabe? E eu naquele trânsito, né, de mudança, uma cidade muito distante da que eu estava, muitas horas de viagem, sem poder cuidar da minha alimentação como deveria, horas de sono, né? Adaptação, e estou me adaptando ainda, com certeza. Questões de distância mesmo, a nossa alma grita, né? Quando a gente tem esse chamado de Deus e nós precisamos nos afastar dos nossos familiares. Eu tenho uma filha, né, que está com 6 meses de gravidez, e aí a minha preocupação, né, achando que eu que vou cuidar, mas é humano, então tudo isso, para mim, não foi fácil. E outras coisas mais, que a gente não vive só esses desafios, vivemos vários na nossa caminhada de fé. Eles atacando a minha mente, sabe, colocando dúvidas, insatisfação, sabe, é assim mesmo que eles virão. E eu me sentindo sufocada, sabe? Daí, o que aconteceu? Olha só a ousadia de Satanás. Eu vou deixar aqui como testemunho. Eu sei que tem muita gente que vai achar estranho, que não vai entender, mas depende de cada um, né? Satanás, ele vigia as nossas vidas. Não se iludam, sabe? Um dia ele se manifestou e disse assim: eu vigio essa mulher desde que ela nasceu. E eu não sei, ela fez um curso de bruxa muito poderoso, que nós perdemos ela de vista. Imagina, eu bruxa, né? E aí, uma das falas deles, né? Que às vezes eles se manifestam em pessoas com as quais a gente está trabalhando em libertação. E aí, eu tinha certeza disso. Não tenho dúvidas disso, porque a tentativa de me matar já foram muitas. Acidentes já passaram de 20. Acidente automobilístico. Eu não provoquei nenhum deles, sabe? Mas fui atacada e Deus me livrou de todos. De coisas explodirem, só sobrar gente, mas nada. Até sem chinelo, né? Vendo tudo explodir. Pé de cavalo subindo no carro, quebrando o volante, sabe? E nada, nunca, nenhum arranhão, graças a Deus. Sim, eu ainda trato, né? Às vezes a dificuldade. Não gosto de dirigir, ainda não gosto. E para pegar a pista, eu tenho que, né,
guardar muitas regras. E às vezes ainda quando eu tenho que pegar uma via, né, eu ainda fico um pouco mexida. Ainda me assusta um pouco, mas eu sei que eu só vou vencer com o tempo, é um processo, tá? E tudo bem. Mas viajo, durmo, apago nas viagens, apago. Não quero nem levantar para usar, né? Ir no toalete nem nada. Tamanho o sono que me dá. Mas se eu estiver mais agitada às vezes, eu tomo sustos ainda. Mas enfim, o que é que eles fizeram por esses dias? Vou deixar como testemunha para vocês verem a ousadia dos desgraçados. Eu tenho, todos nós temos, né, aqueles adoradores que estão na rede, os pregadores. Tem uma adoradora. Nossa, eu admiro demais pelo testemunho de vida, pela simplicidade, sabe, pela integridade da pessoa. E ela nem está no Brasil. Atualmente ela está num estado dos Estados Unidos. E eles me vigiando, eles sabem o quanto eu admiro, o quanto eu escuto, me alimento. E comento pouco nos comentários, mas comentei no louvor e coloquei assim mesmo. E aí clonaram, né, aquela, não sei dizer o nome, né, aquela fotozinha, colocaram o nome dela, fulano oficial, me dando uma resposta. E na resposta dela, hoje eu posso dizer porque eu jejuei 3 dias, para saber de Deus se era mesmo ela que estava me enviando ou se era eles tentando. Porque eles deixam sinais, eles deixam, eu sempre falo que eles deixam o rabo para trás. E o português não estava legal. E ela acabou de lançar um livro. E ela tem um português excelente. Eu sou professora dessa área, eu conheço. Né? É igual um veterinário olhar para um bicho. Ele vai ter um conhecimento que outras pessoas não terão, um olhar aguçado. E eu tenho. Eu vejo ela falando, eu sei da maneira dela se expressar, é perfeito. E eu vi erros ali, a concordância não estava legal. Eu falei, meu Deus. E pedindo também que eu contribuísse para um orfanato na África, deixando o número de telefone para eu ligar. E eu estava com a minha cabeça tão assim, turbulenta naquele momento, e orando, chorando, e já em jejum. Já era o meu primeiro dia de jejum. Eu falei, olha, só jejum, para me aquietar, para colocar tudo no lugar, porque eu sei que isso aí apertou, né? E aí, olhei, falei, gente, ela me respondeu. E ela dizia, eu sei que você está passando por esse momento, sua mente está turbulenta. E eu acabei de ir no seu perfil, né? Porque eu tenho meu perfil do meu canal. E é 2 horas atrás que ela tinha postado. E Deus mandou te dizer, e disse direitinho. Porque Satanás trabalha com meias verdades. Eles não são, eles tentam colocar um pouco de verdade, como ele falou para Jesus lá. Usou a palavra com Jesus lá no deserto. Se tu és o filho de Deus, né? Transforma essas pedras em pães. Sabe? Ele usa um pouco. Ele é estratégico. Nunca se esqueçam disso. E ela me dizia, né? Ela me dizia que tinha uma mulher que estava aprontando, que estava fazendo... Olha só. Eu falei, mas não é o estilo dessa pessoa. Eu nunca vi essa pessoa tratada dessa maneira. Eu falei, Jesus. Eu já passei por várias coisas, tentativas deles na rede, de eu estar online, mandar eu calar a boca quando eu estou pregando. Eu já passei por tudo isso. E eu olhei a mensagem e quando eu vi a mensagem, depois ela desapareceu, porque a gente rola, né? E eu não sabia qual era o vídeo que eu tinha respondido. E eu falei, meu Deus, meu pai, o que é isso? Essa pessoa me respondeu? Ele sabia que eu ia acreditar na profecia dela. Mas eu ia colocar a prova, porque toda profecia que nos derem, nós colocamos a prova. Seja de quem for, não importa. A profecia tem que ser provada. E aí eu falei, eu vou continuar meu jejum. E fiz um propósito com Deus de determinados dias. E mandei outra mensagem para ela. Disse, olha, você me mandou uma mensagem aqui no seu canal e eu acabei apagando, eu não consegui reler. Você poderia, por gentileza, me reenviar essa mensagem?
falei para Deus, olha, tem tantos dias para ela me reenviar essa mensagem. Se ela me reenviar, ainda assim, eu vou fazer outro jejum. Porque o português não me convencia, a maneira dela escrever. E o pedido de depósito, falei, não, tem muitos sinais, sinalizadores que não é dela. Eles clonaram, colocaram no canal dela para tentar me pegar. E não deu outra, sabe? Então, amados, em obediência a Deus, a palavra de Deus, as ordenanças de Deus, que eu sei que funcionam, eu jejuei. Eu sei que é só o jejum, para que meu espírito ouça, sem nenhuma interferência, sabe? Porque o alimento, ele interfere, ele vai para nossa corrente sanguínea. E quando nós estamos só no espírito, né? Jesus fala no Novo Testamento, né? Ele disse lá, tem uma caça de demônios que só sai com jejum e oração, quando os discípulos não conseguiram expulsar daquele menino, né? Um jovem, os demônios. Então, o valor da obediência, como a obediência nos livra e a sagacidade do inimigo das nossas almas. Então, cuidemos, amados. E oremos. E oremos pedindo a Deus esse pedido de obediência para realmente, né, termos a certeza, recebermos esse amor de Deus, sermos amados por Jesus. Não há maior privilégio sobre a face da terra, sermos amados por Jesus. Termos a certeza do cuidado dele nos mínimos detalhes. Né? Nós trouxemos a nossa gatinha, o nosso cãozinho, nós tivemos que doar, porque ele tem 30 quilos quase, não teve como trazê-la, a distância era muito grande, ficaria caro demais. Foi com muita dor no coração. Eu chorei muito para deixar o cachorrinho para trás, o filhote. Mas a gatinha veio. Nós mantivemos ela, né, mais ou menos presa, para que ela conhecesse a casa, identificasse. Nós soltamos ela ontem. Ela fugiu. Eu acordei, cadê a gata? Falei, meu Deus, meu neto apaixonado pela gata. Falei, Deus, em nome de Jesus, traga essa gata de volta. E eu tava aqui, ouvi ela miando na janela do meu quarto. Eu falei, voltou. Estava com a coleirinha toda arregaçada, toda desfiada. A cabecinha ela fazia assim, ela tivesse passado por um aperto muito grande. Inclusive tem cerca elétrica aqui, a preocupação com a cerca, né? Eu acho que nem tem certeza se tá ligada ou tá desligada. Mas ainda assim tem partes, né, que não tá, que é cercado pela vizinhança, né, pelas casas altas. E ela voltou e eu agradeci a Deus. Então Deus, ele é lindo, ele é maravilhoso. Tô dando pequeninas coisas, pequeninos exemplos. Mas para Deus, sabe, tudo que nós falarmos para ele, ele cuidará. E a vontade dele que é perfeita, boa, agradável. O que for melhor para nós, ele nos dará. E orei, falei, Deus, repreenda todo o mal sobre essa gata. Que ela andou aí, porque gato é caçador, né? Ele vai em esgoto, ele vai em lixo. E a gente sabe dos perigos, né? Então eu falei, lava no teu sangue, Jesus. Ela voltou para casa toda, tinha fuçado um monte de coisa, que não é uma porquinha. Então, amados, nós podemos confiar naquele que cuida de nós, no guarda de Israel que nem pestaneja. Que você possa ser abençoado com essa palavra, né? Levar para a sua vida. E um detalhe muito importante, não é um detalhe, é uma verdade. Nós não conseguimos obedecer a Deus por nós mesmos. Eu não tenho forças em mim suficiente para obedecer a Deus. Eu necessito da graça dele. Eu necessito de abrir os meus lábios e pedir, Deus, me ajude a te obedecer. Me ajude a ouvir tão somente a sua voz entre tantas vozes que vêm sobre nós. Me ajude a identificar a tua voz. A ter a convicção que vem de ti, que é o Senhor que está falando comigo. E cuida dos nossos corações, das nossas almas. Quando eu falo coração, das nossas mentes. Porque eles não desistem de nos atacar, de colocar meias verdades. Sabe? É um jogo que eles jogam. Eles se aprimoram. Não pensem em vocês. A tecnologia está aí, né? Criada pelos homens, mas eles se aproveitam de tudo que eles podem. E o que nós temos, que é precioso, que é valioso, que é valoroso, que não nos deixa ficar no engano, desde que nós admitamos as nossas fragilidades, as nossas limitações humanas, mas que nós dependamos totalmente do Espírito. Ele vem em nosso socorro e nos socorre na angústia e nos coloca de volta no prumo,
como diz lá em Amós, né? Tem o prumo divino. Precisamos estar nesse prumo. O que é o prumo? O prumo é instrumento do pedreiro, né? Para que a parede não fique torta, para que a casa não caia. É uma analogia. Então nós usaremos o prumo de Deus nas nossas vidas. Ficaremos ali, debaixo dos cuidados de Deus, totais, irrevogáveis, inegociáveis para as nossas vidas. Um dia de cada vez, como diz lá em Filipenses 2, 12, 13, cuidemos, com a ajuda de Deus, da nossa salvação. Tem que ser trabalhada essa salvação. Sabe, um dia que eu aceitei Jesus, mas a Bíblia fala que eu posso perder, sim. Algumas teologias aí, algumas interpretações dizem que não. Mas uma vez que eu aceitei Jesus, eu tenho muitas garantias. Mas se eu abandonar, se eu sair fora, se eu me desviar, e aí, tudo aquilo, eu perco sim. Senão seria muito fácil, não? Aceitei Jesus, aceitei, tá lá garantido, como se fosse um depósito no banco, uma poupança. Eu saio por aí gastando, mas aquela poupança tá lá. Quando eu quiser voltar, eu volto. Opa, que é isso? Isso é ridículo, no mínimo. Não, amados. Fé em fé, em glória em glória. Se dizemos que não pecamos, já pecamos por dizer. João fala. Então precisamos cuidar com a ajuda de Deus. Pedir perdão, sabe? Nos confrontarmos, nos autoconfrontarmos com a ajuda de Deus. Como diz uma filha minha, mãe, eu me coloco na parede, eu me espremo na parede. Com a ajuda de Deus. Para que eu saiba reconhecer-me, né? Agora, aquelas pessoas que não se autoavaliam, não se autoconfrontam, tem pessoas que são imaturas, ao ponto de não se confrontarem, sabe, acharem que estão sempre certas. Não! O único certo, o único que não erra, o inerrante, é Jesus Cristo, é o Espírito Santo. E temos que cuidar. Porque o inimigo vai estar sempre ali, tentando distorcer a palavra, né? Trazendo, não revelações, mas revelações. Né? Fala revelação, revelação. E às vezes ele usa pessoas que a gente diz assim, meu Deus. Então temos que cuidar. Temos que cuidar, temos que cuidar, temos que... A última palavra quem dá é o Senhor. E profecia tem que ser testada, tem que ser testificada. A Bíblia fala. A oração em línguas, a interpretação precisa de testificação, meus amados. Não se iludam. Aquele que quer roubar a nossa salvação, ele não desiste enquanto nós estamos aqui. Ele não é maior que Deus, nunca foi e nunca será, sabe? Ele já está derrotado. Mas enquanto nós estivermos aqui nessa dimensão, até que Jesus volte, precisamos lutar. Amém? Oremos? Deus santo, Deus querido, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço aqui, diante daqueles que estão me ouvindo, que me ouvirão, Deus, pela tua tão bondosa, Deus, o teu tão bondoso socorro, a tua presença inerrante nas nossas vidas, ó Deus, que nos supre, que nos orienta, que nos mostra o caminho a seguir, ó Pai, que tira todo engano, ó Deus, toda sagacidade, toda tentativa do inimigo de nos colocar nos caminhos errados ou nos retirar do caminho certo, ó Deus. Eu peço que o Senhor tome a vida daquele que me ouve, ó Deus. Ah, Pai. Que haja salvação, Deus. Que haja libertação, que haja consolo, que haja esperança. Que haja tudo aquilo que a minha língua, a minha mente, ó Deus, não pode aqui expressar. Mas o Senhor que sonda os corações e conhece cada um, Deus, pode dar a cada um aquilo que é necessário para que recebam o prêmio maior, que é a salvação, que é a paz de caminhar contigo, a alegria do Senhor, que é a nossa força. Muito obrigada, Deus, por mais esse devocional. Ele não tem validade, a palavra continuará aí, e que possa chegar àquele que precisa, Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus. Nós chamamos, Tu és a nossa fortaleza, Deus. Não temos um tesouro maior que não seja a Tua presença em nós, ó Deus. Somos Sua habitação, Deus. Que assim seja, que possamos revelar Jesus a todo momento, Pai. Que todas as orações aqui postadas no canal, Deus,
possam receber também o reforço daqueles que vão até ali, que visitam, que acreditam, e que mesmo nós não precisamos nos conhecer pessoalmente, ó Deus. Precisamos estar conectados espiritualmente por Ti, Deus. Tu és a conexão, Deus, que nos liga, que nos mantém unidos, ó Pai, independentemente de nos conhecermos fisicamente. Porque a vida espiritual, ela é muito mais real, incomparavelmente mais real do que essa dimensão aqui. Tu nos diz isso na Tua palavra. Muito obrigada, Deus. Aleluias. Te amamos, fortaleza nossa. Que adestra as nossas mãos para a batalha diariamente, de forma que somos capazes de envergar arcos de bronze. Amém, aleluia. Um beijo no teu coração. Até o próximo vídeo. Se não é inscrito, se inscreva para fortalecer o envio da palavra por esse mundo afora.